A graça e a paz, em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 12, a doutrina da salvação. Capítulo 9, advertências e promessas. Mas no capítulo 8, a santificação, foi tratado os seguintes assuntos. Tópico 1, o que é santificação? Qual o propósito da santificação na vida do crente? Tópico 2, liberto da natureza pecaminosa. Quais os 4 passos que levam o crente a ser liberto da natureza pecaminosa? Tópico 3. Liberto dos maus pensamentos. O que Paulo quer dizer pela palavra fortalezas? Em 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 4. Tópico 4. Liberto da carnalidade. O que é o crente carnal? Tópico 5. Liberto da estagnação. Qual é o problema da estagnação na santificação? E hoje, no tópico 1, o crente pode perder a salvação? Amados, no século V depois de Cristo, Agostinho foi o primeiro erudito a ensinar que o crente nunca poderia perder a sua salvação. Uma vez salvo, permaneceria salvo pelo restante da vida, independentemente das suas ações ou atitudes. Esta declaração deu início a um debate teológico que continua até hoje. Nessa lição, apresentaremos o conceito claro e bíblico, demonstrando que o crente pode perder a sua salvação. Amados, ao estudar as evidências bíblicas que apoiam este fato, compreenderemos por que 4 séculos se passaram depois da morte de Cristo, para então surgir ponto de vista oposto sobre o assunto em pauta. Um dos maiores argumentos mostrando que se pode perder a salvação é a frequente menção do condicional se com respeito à salvação. Entenda, mas essas declarações revelam o fato de que a salvação, na experiência humana, depende da situação do crente. Manifesta em expressões bíblicas. Então vamos analisar. João, no capítulo 15, versículo 6, diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Colossenses, no capítulo 1, versículo 23, novamente. Se é que permaneceis na fé. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 2. Se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Hebreus, no capítulo 2, versículo 3. Se negligenciarmos tão grande salvação. Então, amados, a Bíblia contém muitas advertências acerca do perigo do crente cair da graça. Paulo advertiu os santos que achavam que, vivendo da maneira que quisesse, estariam sempre salvos. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O escritor aos Hebreus advertiu que é possível deixar o coração encher de descrença, ao ponto de perder a salvação. Hebreus, no capítulo 3, versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. A epístola de Judas leva-nos a meditar nos santos do Antigo Testamento. Nos dias de Moisés, quando diz, Judas no versículo 5, quero, pois, lembrai-vos de que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Amém? Então, observe, a Bíblia não somente ensina que é possível perder a salvação, como também registra casos de várias pessoas que viraram as costas para Deus, perdendo por completo a comunhão com Ele. No Antigo Testamento, lemos acerca de Saul, que em 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 9 e 10, diz: Deus lhe mudou o coração, e que o Espírito de Deus se apossou de Saul. E vem o registro, né? Mais tarde, porém, tornou-se possuído de um espírito maligno,
e terminou a sua vida suicidando. Outro exemplo, Salomão, que na sua juventude era, como diz lá em 1 Reis, no capítulo 1, versículo 1, que ele amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, o seu pai. Mais tarde, porém, ele rejeitou a Deus e começou a adorar os falsos deuses, como está registrado ali em 1 Reis, no capítulo 11, do versículo 1 ao 8. No Novo Testamento, o exemplo mais destacado de um apóstata é o de Judas Iscariotes. Judas, amados, no princípio, verdadeiro crente, pois jamais Cristo confiaria a um pecador a missão de evangelizar, curar enfermos e expulsar demônios. Mas, porém, na ocasião da última ceia, Judas tinha abandonado a sua fé. Cristo sabia que Judas já não fazia parte do grupo dos crentes. O próprio Judas confirmou isso quando traiu Cristo e suicidou. Himeneu e Alexandre, dois dos cooperadores de Paulo, deles está dito, mantendo fé e boa consciência. No entanto, vieram a naufragar na fé e Paulo os entregou a Satanás. Demas, outro dos associados de Paulo, é declarado um ajudante fiel. Estava presente quando Paulo estava escrevendo Colossenses e Filemão. Paulo até o chamou de cooperador. No entanto, abandonou a fé, isso é, a salvação, por causa do seu amor ao presente século, como está registrado ali em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 10. Assim, queridos, alguns teólogos acreditam que a apostasia é apenas um distanciamento temporário de Cristo e não uma perda permanente da salvação. Isso, no entanto, contradiz as advertências bíblicas, no sentido de que o crente pode perder não somente a sua comunhão com Cristo, mas também a sua vida eterna. Em 1 Crônicas, no capítulo 28, versículo 9, a parte B, diz: O Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. E Pedro, amados, ele descreve certos falsos mestres que antes andaram no caminho certo, mas que o abandonaram. Se deixaram enredar de novo pelos os antigos pecados. Evidentemente, a condição desses mestres não é a mesma do crente que está fora da comunhão com Deus. Note que Pedro diz: melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, virem a rejeitá-lo. Obviamente, queridos, Pedro está aludindo ao julgamento que esses mestres terão, que será da maior severidade por causa do seu conhecimento de Cristo e do seu relacionamento com Ele. Amém? E para nós terminarmos nossa aula de hoje, 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 21. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Na próxima aula, então, tópico 2. Como ocorre a apostasia? Vamos responder as seguintes questões, amados. Quais as ilustrações bíblicas sobre apostasia ou desvio da fé? Como alguém pode saber se cometeu o pecado imperdoável? Então, observe, queridos, essa advertência que a palavra de Deus traz aos nossos corações, nós devemos ficar atentos. E não achar que as coisas podem fruir fora dos padrões do Senhor. Não, não vai acontecer isso. Né? Nós temos que caminhar de acordo com os princípios que o Senhor nos ensinou. Amém? Então, granjeie, defenda a sua fé, não perca esse galardão, essa bênção que o Senhor entregou nas suas mãos com a obra de Cristo Jesus. Se você gostou, deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida,
Vai ali nos comentários, deixa a sua pergunta. Não esquece de também de comentar a respeito da aula e dar sugestões para nós. Vamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, amados. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.